Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre as interfaces aqui na programação orientada a objetos aqui com o PHP. Beleza? Vamos abrir o nosso index aqui, as tags do PHP, e aí vamos entender o que é uma interface. Uma interface ela vai criar um padrão, certo? Ela vai forçar algumas classes a ter determinados métodos públicos. O método que você quiser obrigar que uma classe tenha, você coloca na interface ali, e aí toda classe que implementar aquela interface será obrigada a ter aquele método, beleza? Deixa eu te mostrar como é que a gente cria uma interface, como é que a gente utiliza uma interface e depois a gente faz um estudo de caso aqui mais aprofundado, beleza? Então, para a gente criar uma interface, ou interface também, como você quiser chamar, eu utilizo a palavrinha interface, o nome da interface, por exemplo, minha interface. E aí, aqui dentro da interface, eu vou falar o seguinte, por exemplo, isso tem que ser estudado, certo? Aqui eu estou fazendo, isso tem que ser planejado, que eu queria dizer, mas aqui eu estou fazendo só para você entender como criar a interface aqui. Depois eu vou te mostrar um exemplo maior, mais bem pensado, certo? Então aqui, ó, eu tenho a interface, eu vou criar um método normal aqui, porém sem corpo. Como assim sem corpo? Vamos fazer ele aqui, public function, método, beleza? E aí eu abro e fecho os parênteses aqui e acabou meu método, certo? Ele não tem corpo. E a interface está aqui para isso mesmo, ela só vai especificar quais os métodos serão obrigatórios na classe que vai implementar essa interface aqui, certo? Então eu vou criar uma classe aqui, classe mesmo, só questão de exemplo, certo? E vou falar o seguinte, vou criar a classe normal aqui para você entendendo o que está acontecendo. Eu vou instanciar essa classe, então C igual a new classe. Ela está instanciada aqui, o programa está rodando sem erro nenhum, certo? Até o momento, porque a classe ainda não implementou a interface, beleza? Nessa classe aqui, vamos criar algum método, certo? Por exemplo, sei lá, public function falar echo oi, beleza? Coisa boba, eu sei que muita gente não gosta desse tipo de exemplo aqui, mas é só questão didática para você entender como criar a interface e como fazer a classe implementar a interface, beleza? Depois a gente vai aprofundar. Então, se eu vier aqui C falar, tá funcionando belezinha, certo? Oi aqui embaixo. Se eu quero que essa classe tenha obrigatoriamente esse método que por um acaso chama método, eu venho aqui na classe e falo classe, no caso, implementa, que no caso aqui em inglês, né, implements minha interface, beleza? E aí, a partir daqui, eu já vou começar a ter um erro fatal aqui, certo? Por quê? Porque a minha classe não tem o método que a interface está falando para ela ter, beleza? Então, se eu executar isso aqui nesse momento, fatal error, falando que a classe precisa ter o método, certo? Então, se eu vier aqui, ao invés de falar, chamar esse método de método, a interface aqui já vai parar de reclamar, beleza? Aqui embaixo aqui que foi o erro, deixa eu voltar aqui, método, certo? Vamos executar. Aí a interface já parou de reclamar, certo? Então, entende-se que a interface forçou essa classe a ter esse método, certo? E aí eu posso ter também, nessa mesma classe aqui, mais de uma interface. Aqui nessa interface eu posso ter quantos métodos eu quiser, certo? Por exemplo, método e método 2. E aqui ó, eu vou tirar o corpo desse método aqui para a gente ver tudo numa tela só. Então, se eu não implementar esse método 2, vai dar problema, certo? Vou parar de chamar ele aqui e vou executar. Fatal error, eu preciso implementar o método 2, beleza? Então, vamos executar. Vamos criar o método 2 aqui dentro da classe aqui, beleza? Então, executando, sem problema, sem erro aqui até o momento, beleza? Então, aqui, tipo, a interface falou para eu ter o método normal e o método 2, eu tenho os dois métodos sem erro na tela, certo? Eu posso também, se eu quiser e se eu precisar, e muitas vezes você vai precisar fazer isso, por exemplo, criar mais de uma interface
para ter um padrão na classe, e aí você pode usar mais de uma interface naquela determinada classe, você pode fazer isso aqui dessa maneira. Por exemplo, criar uma outra interface, beleza? Minha interface 2 aqui no caso, e fala que tem aqui nessa interface 2, tem o método 3 e o método 4. Outros métodos aqui, eu estou pondo nomes genéricos aqui, beleza? E aí aqui na classe eu posso falar que ela implementa minha interface, vírgula, minha interface 2. Certo? E agora, essa classe aqui vai voltar a dar erro, porque ela não tem o método 3 nem o método 4. Então, se eu executar isso daqui, deixa eu voltar e executar de novo. Beleza? Fatal error, falta o método 3 e o método 4 aqui. Então, vamos criar esses dois métodos faltantes aqui, restantes. O método 3 e o método 4, beleza? Então, se eu executar, agora sim a minha classe voltou a funcionar. Uma outra coisa, e eu não vou falar muito mais de interface aqui nesse momento, depois a gente já vai para o exemplo prático, eu posso ter constante também. Então, public const, minha constante, igual a meu valor, beleza? Então, aqui é uma constante aqui dentro da minha interface, da minha primeira aqui, certo? Então, isso me permite fazer echo c minha constante, certo? Para eu acessar a constante dentro de classe, eu utilizo os dois pontos aqui, beleza? Então, se eu executar isso aqui agora, eu estou vendo o meu valor na tela, beleza? Só que essa constante está vindo de dentro da interface, certo? Então, eu não posso ter essa constante em mais nenhum outro lugar aqui, nem dentro da classe, porque eu não posso sobrescrever constantes, beleza? Então, falado isso, vamos embora para o nosso exemplo aqui, certo? Então, vamos voltar para o nosso exemplo do carrinho de compras. Lembra que a gente criou um carrinho de compras, produtos e tal? A gente vai recriar isso aqui, só que a gente vai fazer isso rapidinho, porque a gente já viu isso, certo? Então, a gente vai criar um produto, certo? A gente está trabalhando dentro de um e-commerce, certo? Raciocina isso aí. A gente está dentro de um e-commerce trabalhando como desenvolvedor, certo? Então, aqui eu tenho lá o meu carrinho de compras no e-commerce, carrinho.php, beleza? Vamos criar as classes aqui. PHP, classe carrinho, certo? E eu vou copiar isso aqui para produto, só vou mudar o nome aqui, produto, beleza? Meu produto vai receber um private nome e preço, certo? E aqui a gente vai criar um public function construct, e aí o construct, o nome vai ser uma string, nome, e o preço vai ser float preço, beleza? E o this nome igual a nome, this preço igual a preço, certo? E aqui, ó, só para não tomar tanto seu tempo, eu vou criar os getters automaticamente, beleza? Que a gente já viu isso em aulas anteriores, então só para ir mais rapidinho. Então, eu tenho dois getters aqui, esse getter aqui retorna uma string, certo? E esse getter de baixo aqui retorna um número de ponto flutuante, certo? Então, prontinho o nosso produto aqui. Vou só tirar esses comentários aqui, que a gente não precisa deles no momento. E vamos arrumar, porque o VS Code trabalha com esse método aqui, e eu trabalho com esse outro. Então, vamos deixar tudo no padrão aqui. Beleza? Então, tudo pronto, o nosso produto está pronto. A gente pode, inclusive, chamar a classe aqui. Então, vamos declare strict types, certo? Strict types igual a 1. Se tiver algum erro de tipografia na hora que eu estiver escrevendo aí, às vezes eu digito muito rápido, falando, fica meio complicado aqui. Então, vamos dar um require once classes barra produto, certo? .php. E vamos importar também já de cara o carrinho.php. Beleza, a gente criou o produto, falta criar o carrinho. Então, aqui no carrinho vai ter um private produtos, que é igual a um vetor, né? Uma lista. Public function. Aliás, o carrinho não tem construtor. Então, vou criar um insere. E esse aqui vai receber uma instância da classe produto. A gente já viu isso também, certo? E aqui a gente vai
adicionar esse produto ao final da nossa lista ali, certo? Então, produtos igual a produto. Beleza? E vamos criar só mais um método aqui. Esse insere não retorna nada, está vendo? Então a gente pode falar que ele não retorna nada. Então, public function total, certo? E aqui, esse total vai retornar um float, beleza? Então aqui a gente vai falar o seguinte, a gente vai criar uma variável total igual a 0, for each no meus produtos ali, certo? Então, these produtos as produto, certo? E aqui, ó, olha aqui o que vai acontecer. Return total, né? Beleza. Aqui, olha aqui o que vai acontecer. Ó. Eu vou confiar que o meu produto que eu receber aqui vai ter o método getPreço, beleza? Então, se eu sei que ele tem esse método e eu estou forçando que eu receba um produto aqui, eu vou vir aqui e falar total mais igual a produto getPreço. Beleza? Então, tudo funcionando aqui, beleza. Então, vamos criar alguns produtos aqui. Vamos lá, P1 igual a new produto, que vai ser, sei lá, uma camiseta. Vai custar R$50. P2 igual a new produto, que é uma caneca, os mesmos exemplos sempre, R$25. E P3 igual a new produto, um computador que custa, sei lá, R$3.000. Beleza? E vamos criar o nosso carrinho igual a new carrinho. E vamos inserir aqueles produtos no meu carrinho. Então, carrinho insere. E aí eu preciso enviar um produto, né? Então, P1, P2 e P3. Vamos fazer o carrinho somar o total. Então, print carrinho total. Beleza? Vamos executar. 3.075, beleza, até o momento nosso carrinho está funcionando perfeitamente, certo? Então, como a gente trabalha como desenvolvedor em um e-commerce, em um belo determinado dia, o seu gerente lá chega para você e fala que agora a gente também oferece serviços, certo? Como o serviço não é um produto específico, que a classe produto foi criada especificamente para produtos físicos, certo? E não para serviço. Serviço vai ser algo específico para serviço, certo? Não vai encaixar em produtos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em produtos, nas nossas classes, e criar uma classe de serviços. Servico, né? Serviço. Beleza? Eu vou copiar essa classe de produto e vou colar aqui no serviço, certo? Eu vou mudar algumas coisas aqui propositalmente para você ver aonde a interface entraria aqui, certo? Suponha que ao invés de chamar essa variável aqui de preço, eu vou alterar aqui todas as referências e daí, ao invés de preço, ela vai chamar, por exemplo, valor aqui, certo? Então, em todo local que a gente tinha o preço aqui, que era preço na classe produto, virou valor aqui, certo? Então, deixa eu só corrigir este daqui, que mudou aqui. Eu acho que está tudo certo. Se der algum erro, a gente encontra posteriormente, mas só para que você entenda, essa é uma classe serviço, certo? Que eu quero embutir no meu carrinho de compra, certo? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e trazer a classe serviço para cá, Servico. Se eu vier aqui e trazer a minha classe serviço para cá, eu poderia muito bem criar aqui também um Servico, S1, igual a new Servico. E aqui eu vou falar que isso é uma visita técnica, certo? Um tipo de serviço aqui, que vai custar R$20. Beleza? 20. E aí eu não posso vir aqui e inserir, né, essa classe Servico no meu carrinho, beleza? Porque vai dar um erro falando que eu precisava enviar produto, mas eu enviei serviço, certo? Tá errado isso aqui. Então, eu poderia vir no meu carrinho e falar que
tirar isso aqui, certo? Só que se eu tiro isso daqui, agora eu estou permitindo qualquer coisa, até uma string a ser enviada aqui, certo? E se eu trabalho com mais de um desenvolvedor, ou até eu mesmo, posteriormente, fizer alguma cagada, alguma burrada no código, vou quebrar o sistema, certo? Fazendo isso aqui. Então, eu prefiro deixar isso aqui forçando que seja, por exemplo, produto, certo? Só que produto não é serviço, certo? Então, não tem como eu enviar um serviço para cá. Então, aqui, a interface vai resolver o seu problema em duas maneiras, certo? Vai resolver o seu problema em dois locais. Vamos criar a interface e aí a gente já entende na onde ela vai resolver o nosso problema. Se eu vier aqui em criar carrinho interface, certo? .php. E eu estou criando essa interface chamando ela de carrinho interface, porque ela vai ser regras para serem utilizadas no meu carrinho de compra, certo? Apesar das outras classes implementarem ela, quem que força essa interface a existir é o carrinho, beleza? Então, eu vou vir aqui e vou falar interface, carrinho, interface, beleza? E vou criar essa interface e aqui eu vou forçar, já vou resolver um dos nossos problemas aqui, que é esse aqui, ó. Que você lembra que eu mudei isso aqui para valor? E que aqui no carrinho eu tô confiando que tem um get preço para somar o total. Então aqui ó, eu vou fazer o seguinte, na minha interface eu vou forçar que toda classe que implemente essa interface tenha obrigatoriamente que ter um get preço, beleza? Que é esse get preço aqui, certo? Então eu vou vir aqui, falar public function get preço, beleza? E aí, além disso, não satisfeito com tudo isso, eu vou falar que esse get preço tem que retornar um número de ponto flutuante, um float, beleza? Então eu vou vir aqui no meu serviço e vou falar o seguinte: serviço implements carrinho interface, beleza? Produto implements carrinho interface, certo? Então, o que acontece aqui? Uma coisa que eu tenho que prestar atenção antes de... Eu poderia até executar o código se eu quisesse, para eu ver o erro, e aí eu já iria entender o que ocorreu, certo? Mas antes de executar isso, já vou te falar para a gente agilizar aqui. Esse get valor aqui deveria chamar get preço, senão vai gerar um erro fatal. A gente viu isso no começo da aula, certo? Então, eu já vou mudar isso daqui de cara para get preço, certo? Isso aqui já está retornando o número de ponto flutuante, mas se não estivesse, iria gerar um erro fatal também, certo? Então, você coloca a mesma coisa que tem aqui, você coloca aqui, só que aqui você coloca o corpo, beleza? Então, aqui está tudo pronto, agora a nossa classe serviço já pode receber, já tem um get preço, o nosso produto já tinha antes um get preço. Agora aqui no nosso carrinho, ao invés da gente falar que a gente quer receber uma instância da classe produto, a gente vai falar que a gente quer receber uma classe que tenha implementado a interface carrinho interface, beleza? Então, deixa eu só voltar aqui, vamos ver se tudo funcionou perfeito. Deixa eu apagar isso aqui, executar novamente. Carrinho interface not found, certo? Eu esqueci de incluir o arquivo aqui. Aqui também cabe um adendo. Eu posso incluir esse arquivo aqui, certo? E a minha preferência, que eu prefiro deixar os include, os require, tudo mais próximo possível para ficar fácil de manutenção. Eu também posso vir aqui na classe mesmo e dar um require once no arquivo aqui, certo? Como o arquivo está na mesma pasta, vai ficar assim mais ou menos. Ó. Deixa eu fazer lá para você ver. No serviço, eu vou vir aqui e vou dar um require once. E eu vou apagar tudo aqui. Como está na mesma pasta, é só o nome do arquivo. Carrinho interface, beleza? E eu vou fazer isso no produto para a gente diversificar um pouco, certo? Das outras aulas. Então, agora vamos executar mais uma vez. Beleza, agora já está calculando também o nosso serviço. Por exemplo, se o nosso serviço custar R$5.000 e a gente executar... Agora o nosso valor total do carrinho custou R$8.075. Beleza? Então voltou a funcionar. Então, só para te exemplificar os benefícios que a gente teve aqui, ó, certo? Vamos ver aqui, ó, só com essa interface, quais foram... Olha o tamanho, são 3 linhas de código, certo?
com 3 linhas de código, olha a resolução que a gente fez aqui nesse código. Ó. Seguinte, a gente forçou 2 classes grandes, relativamente grandes, a terem o método getPreço, certo? Essa também, serviço também, certo? Então, a gente forçou 2 classes a terem o método getPreço. A gente forçou aqui o método getPreço retornasse um número de ponto flutuante ou um número inteiro também, não faz muita diferença, certo? A gente forçou que o método insere do nosso carrinho tenha que ter implementado essa interface, com esse carrinho interface aqui no caso. Aqui eu poderia mudar o nome se eu quisesse, certo? Mas como a gente tinha criado com o produto, vou deixar assim. Então aqui a gente forçou o nosso insere aqui do carrinho a receber uma classe que tenha implementado a carrinho interface, beleza? E agora, aqui no nosso método calcula total, a gente pode vir com a certeza absoluta de que o método getPreço vai existir em todos os meus produtos aqui que a gente inseriu aqui, beleza? Então, só para você ver o benefício que 3 linhas de código aqui trouxe para o meu sistema completo aqui, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de interface. Eu espero que tenha gostado. Eu espero que você goste desse tipo de teatrinho, porque eu sinto que demora muito e as pessoas costumam ser muito impacientes com isso, entendeu? Mas qualquer coisa, comenta aí. Eu tô aberto a sugestões, beleza? Então é isso. Eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!